Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema muito antigo, né? Que é o tema do livre-arbítrio. Esse é o capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster. Esse tema, ele foi um tema amplamente debatido na história da igreja. Nós temos um debate profundo, que eu não vou entrar aqui na questão do debate, né? Mas entre Agostinho de Hipona, Agostinho e Pelágio, depois todos os reformadores entraram também nesse tema do livre-arbítrio. Então esse é um tema muito importante, né? A palavra arbítrio, ela tem a ver com a vontade. Então quando nós falamos sobre livre-arbítrio, nós estamos falando sobre a nossa vontade de tomar decisões. Ok, queridos irmãos? Então é disso que trata o livre-arbítrio. Deixa eu ligar aqui o meu negócio. Nós temos aqui então uma introdução. Essa introdução ela não se encontra na Confissão de Fé, mas essa introdução aqui eu fiz para ficar mais claro o tema, né? Como eu disse, é um tema profundo, amplamente debatido. Vou procurar da melhor forma possível deixar claro para os irmãos. Antes da queda, meus irmãos, antes do pecado original lá de Adão e Eva, nós tínhamos liberdade, plena liberdade. E nós tínhamos também a vontade para fazer o bem espiritual, antes da queda. Ok, meus irmãos? Nós tínhamos liberdade e também tínhamos vontade, né? Então, diante do bem espiritual, e eu quero que os irmãos gravem essa frase aí, o bem espiritual. Então, antes da queda, nós tínhamos essa liberdade e a vontade de fazermos toda a vontade de Deus. Então, os irmãos se lembram de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para quê? Ele veio para fazer toda a vontade do Pai. E Jesus dizia: minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus ele não tinha apenas a liberdade, ele tinha liberdade, mas ele também tinha a vontade de fazer toda a vontade do Pai. Isso Adão e Eva também tinham, porque Adão e Eva no jardim do Éden, eles faziam toda a vontade de Deus. Se não num pecado, né? Quando eles, que eu coloquei ali, né? E o mal. Quando eles pecaram, então eles não fizeram a vontade de Deus. Depois da queda, então, nós continuamos a ter liberdade. Então eu tenho liberdade, você tem liberdade, nós temos livre-arbítrio, né? A palavra livre-arbítrio é uma palavra que não se encontra na Bíblia, mas nós temos livre-arbítrio para fazer o bem e também para fazermos o mal. Nós temos esse livre-arbítrio. Só que por causa da queda, a nossa vontade está inclinada para o mal. É isso que a Bíblia vai ensinar. A nossa vontade está inclinada para o mal. E hoje a nossa vontade é contrária ao bem espiritual, como estabelecido por Deus nas Escrituras Sagradas. Então veja só. Então, a nossa inclinação é para o mal e nós perdemos o bem espiritual. Isso a gente vê logo lá em Gênesis. Quando o homem ele peca, Deus vem visitar o homem, não vem? Logo em seguida. O que o homem faz? O homem vai, ele reconhece seus pecados, ele clama a Deus pelos seus pecados. É isso que Adão e Eva fizeram? Eles se esconderam, não admitiram o seu pecado. Em momento nenhum eles pediram perdão pelos pecados deles. Nós vemos que Deus imputa a maldição sobre Eva, sobre Adão, sobre a terra, sobre a serpente. Não há um quebrantamento no coração de Adão e Eva. E ainda assim, Deus, por livre graça, providencia para eles um meio de salvação. Porque Deus tanto cobre a nudez deles, quanto Deus também diz para eles: olha, eu vou providenciar um Salvador,
o qual será ferido no calcanhar pela serpente, mas depois vai pisar a cabeça da serpente. Agora, a gente não vê em nenhum momento quebrantamento em Adão e Eva. A gente vê a graça de Deus, mas não vê o quebrantamento de Adão e Eva. Por quê? Porque eles perderam, logo após a queda, o homem perdeu a inclinação para o bem espiritual. Então, quando nós falamos que sem Cristo o homem não faz o bem, isso não quer dizer que o homem não faz o bem para o próximo, ou que o homem não faça boas coisas. Nós fazemos boas coisas, mas a inclinação para o bem espiritual nós perdemos, né? E quando nós falamos de bem espiritual, estamos falando de bem espiritual segundo a palavra de Deus. Depois de crer em Jesus, ou seja, estando convertido, nós continuamos a ter liberdade. Mas a regeneração, a nova vida, faz com que voltemos a ter vontade de fazer o bem. Amém, igreja? Então, olha só, fazer o bem espiritual. Uma vez que nós passamos a crer em Jesus, fomos regenerados, né? Primeira regeneração, depois a fé. Uma vez que nós somos regenerados, Deus coloca em nosso coração novamente a vontade de fazer o bem espiritual. Mas o pecado ainda atua em nós. Então, agora, uma vez que nós somos convertidos, nós temos em nosso coração a vontade de fazer o bem espiritual, mas nós também temos em nosso coração ainda o pecado. Então, ora nós fazemos a vontade de Deus, mas ora nós também pecamos. Após a glorificação, né, que nós aguardamos a glorificação que vai acontecer na vinda de Jesus. Nós vamos continuar a ter liberdade para fazer o bem. Mas nós vamos ter uma liberdade tal que a nossa liberdade será usada só para fazer o bem, e nós vamos ter uma inclinação inteira para fazer a vontade de Deus, e não haverá mais a presença do pecado. Deu para entender, meus irmãos? Eu fiz um resumo aqui do que nós vamos ver na nossa lição de hoje, ok? Então vamos lá. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Quem achar, meus irmãos, pode ler bem alto. Bom, não sei se o pessoal ouviu, viu, Dario? Porque o carro de som está passando bem alto, né? Parece que o pessoal não aprende, né? Na frente de igreja não pode, meus irmãos, de escola, nem de igreja, nem de hospital, né? Não pode esse tipo de som. Mas tudo bem. Se você abrir um negócio desse, você precisa saber disso. Deus dotou a vontade do homem, veja ali no slide, né? Deus dotou a vontade do homem de liberdade. Então nós temos liberdade. Nós temos liberdade tal que a nossa liberdade não é forçada, nem para o bem, nem para o mal. Nem para isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Com isso, a confissão de fé quer dizer o seguinte: quando nós escolhemos fazer o bem, é porque nós fizemos segundo a nossa vontade, segundo a nossa liberdade. E quando nós escolhemos fazer o mal, nós também escolhemos fazer segundo a nossa vontade, segundo a nossa liberdade. Então, numa discussão filosófica, o homem tem liberdade. Amém, igreja? Aí alguém pode dizer assim, mas eu fui forçado pelas circunstâncias. Não, você não foi forçado pelas circunstâncias. Você que fez, porque você quis. Você não quis, na verdade, enfrentar as consequências, mas
A escolha foi sua. Quando Lutero, por exemplo, foi condenado à morte, falaram para ele, ou você nega os seus ensinos, ou você vai ser condenado à morte. Ele disse, não posso agir contrário à minha consciência, porque agir contrário à consciência não é bom nem seguro. Ele escolheu a condenação à morte. E Lutero só não foi morto porque ele foi protegido pelos príncipes alemães. Antes de Lutero, muitos haviam morrido. Então, no Império Romano, os imperadores ameaçavam, assim como nós vimos aí na Coreia do Norte. Ou você nega Cristo, ou você morre. E muitos cristãos preferiram o quê? Preferiram a morte. Então, as circunstâncias não forçaram a liberdade. Ele tinha liberdade para negar Cristo ou não. Agora, eles iam sofrer consequências segundo a sua liberdade. E assim também, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina. Nós temos liberdade, né? Nós temos livre-arbítrio, mas conforme a nossa escolha, também as consequências, né? As consequências, bênçãos ou consequências. Veja o que aí diz Moisés no verso que o Dario leu, né? O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então Moisés diz, olha, tá aí, escolhe. Você quer a bênção ou a maldição, a vida ou a morte? Escolhe. É claro, né? Essa bênção, maldição, vida e morte estava condicionada a quê? Aos mandamentos de Deus que deveriam ser observados. Veja lá João capítulo 5, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Quem achar pode ler. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Jesus diz, olha, antes Jesus disse, examine as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eles tinham liberdade para ir a Cristo, não tinham? Mas eles tinham vontade? Não. Né? Mas o homem ele foi dotado, né, de liberdade. Ele foi dotado de liberdade. Né? Deus nos deu liberdade. Ok, meus irmãos, acho que está claro, né? Esse primeiro ponto aí. Aqui começa um pouco do nosso entendimento melhor sobre livre-arbítrio. Em todos os estágios, né, como nós vimos, antes da queda, depois da regeneração e depois da glorificação, em todos os estágios da vida, Deus ele nos deu livre-arbítrio, né, nos deu liberdade. Vamos abrir lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Agora, esse slide nos fala sobre antes da queda. Eclesiastes, capítulo de número 7. Então somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem o quê? Reto, né? Outros versículos vão mostrar que Deus ele nos fez santo, justos e retos. É assim que nós fomos criados. Deus nos fez em plena santidade, justiça e retidão. Então, assim, o homem em seu estado de inocência, né? Qual é o estado de inocência do homem? É antes da queda. O homem tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então, originalmente, o ser humano ele foi criado com plena liberdade e vontade de fazer aquilo que Deus requer de nós. Mas e depois da queda, né? Após
a queda. Após a queda, né, o homem caindo em um estado de pecado, ele perdeu, grave essa palavrinha aí, né? Perdeu o quê? Perdeu totalmente o poder da vontade. Os irmãos estão compreendendo? O ser humano, ele tem a liberdade, mas ele perdeu o poder da vontade. Perdeu o poder da vontade de quê? Quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que o homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, aqui está o problema que as Escrituras apresentam. O homem tem liberdade? Ele tem liberdade. Mas ele não tem o quê? Vontade. Ele não tem vontade ao bem espiritual. Por isso ele é incapaz de salvar-se a si mesmo ou de converter-se, né? E essa incapacidade, como nós vimos, ela é apresentada lá desde o Jardim do Éden. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles, quando viram a Deus, eles não imploraram a misericórdia de Deus, a salvação de Deus. Não, eles se esconderam e cada um por si. Mas vamos ver ali o que a Bíblia diz, né? Romanos capítulo 5, verso de número 6. Vamos abrir lá em Romanos. Olha só, né? O versículo 6 diz que nós éramos o quê? Fracos e ímpios. Aqui ele faz uma generalização de toda a humanidade caída. A humanidade caída, ela é o quê? Fraca. Ela é fraca. Fraca para fazer a vontade de Deus, fraca para glorificar a Deus. Ela é ímpia. Ou seja, a palavra impiedade aí mostra uma inclinação para o pecado. Nós naturalmente agora estamos inclinados para o pecado. Nós vivemos em oposição a Deus. E nós não temos o ser humano sem Cristo, né? O ser humano caído, ele não tem vontade de fazer a vontade de Deus, segundo essa vontade apresentada na palavra de Deus. Veja aí Romanos capítulo 8. Vamos ver, antes de Romanos capítulo 8, não, vamos ver Romanos 8 mesmo. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Vamos seguir aí a sequência. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra carne aqui, carne, não fique bem claro isso, né? Acho que todo mundo aqui já entende isso. Carne não é a nossa parte física, né? Carne aqui é a inclinação para o pecado. Porque depois que nós caímos, nós nos tornamos inclinados ao pecado. Então ele diz aí, ó, versículo 8, o pendor da carne, né? Ou seja, a inclinação para o pecado é inimizade de Deus. E o homem natural, ele não está sujeito à lei de Deus. Os irmãos estão compreendendo? O que é a lei de Deus? A lei de Deus nos mostra aquilo que Ele requer de nós. A lei de Deus revela quem é Deus, o caráter de Deus e o que Ele requer de nós. Só que uma vez que nós estamos no pecado, nós não nos sujeitamos à lei de Deus. Nós não queremos fazer aquilo que Deus quer. O homem natural quer fazer aquilo que ele quer fazer. E não aquilo que Deus quer que ele faça. Por isso, veja ali o verso de número 8. A pessoa que está na carne, quem é que está na carne? Quem não tem Jesus, quem não foi regenerado, né? Quem está na carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Veja a descrição que o apóstolo Paulo faz da humanidade sem Cristo. Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3. Versículo de número 9 em diante, né? Paulo está falando aí, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? De forma alguma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, né? Judeu e grego aqui resume toda a humanidade, né? Toda a humanidade está debaixo do pecado. E como é a humanidade debaixo do pecado? Veja o verso de número 10. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Olha, meus irmãos, aqui ele não exclui ninguém, porque ele vai dizer que a humanidade debaixo do pecado, ela não entende. A humanidade debaixo do pecado, ela não entende as Escrituras, não entende a vontade de Deus, ela não busca a Deus. Aí você vai dizer assim, mas as pessoas não estão buscando a Deus? Quando Paulo fala que não há quem busque a Deus, ele está dizendo que não há quem busque a Deus conforme Deus requer na sua palavra. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas as pessoas não fazem o bem? Porque Paulo diz aqui, não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem espiritualmente. Porque as pessoas podem fazer o bem, mas o bem espiritual, o bem como Deus exige de nós, esse bem ninguém é capaz de fazer. Veja ali o verso de número 23. Paulo vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa é a humanidade caída, né? A humanidade caída, ela tem liberdade, mas ela não tem vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso, ela não fará aquilo que agrada a Deus. Veja lá João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, assim, Jesus ele mostra aqui a incapacidade do ser humano de se salvar, né? Ou de fazer qualquer bem a respeito da sua própria salvação. Porque o pecado, ele nos tornou inúteis quanto a isso, como nós vimos lá em Romanos, capítulo de número 3. Veja aí João capítulo 6, verso 65. João capítulo 6, verso 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Então, se pelo Pai não for concedido, ninguém pode vir a Cristo. Então, o homem no seu estado de pecado, ele é incapaz, ele é incapaz. Ele é incapaz, pelo seu próprio poder, converter-se. Veja Efésios capítulo 2, versículo 1. Vejamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 1. Pastor, Sim. nesses casos estamos percebendo que o livre-arbítrio, ele continua na vida da pessoa. Sim. Só que a pessoa não tem essa liberdade de se salvar, como foi explicado aí. Ela tem liberdade, mas ela não tem capacidade. Ela não é capaz. Isso. Por isso que a Bíblia diz, olha, isso é pela graça. É
Isso, muito bem, presbítero. Isso mesmo. Essa é a discussão, né? Porque se o homem tem liberdade, ele tem. Mas ele não tem, ele perdeu a vontade e ele não tem capacidade mais. É por isso que nós falamos que a conversão, ela é uma obra do Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo? O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele faz duas coisas pelo pecador. Primeiro, ele regenera. No momento em que a palavra de Deus está sendo pregada, o ouvinte, ele é incapaz de por si mesmo ir até Deus. Ele não pode, ainda que o Evangelho diga, vinde a mim, ele é incapaz, porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou me enviou não o trouxer. Então ele é incapaz, o Evangelho chama, mas o ouvinte é incapaz. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele regenera. A palavra regeneração significa ele dá vida. Ele dá vida, ele capacita. E o Espírito Santo, uma vez que ele capacita a pessoa, ele dá à pessoa também a fé, para que ela possa crer. O que é a fé? A fé é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. E aí, uma vez que o Espírito Santo regenera e dá fé, aí a pessoa responde com fé. É a pessoa que responde com fé, mas ela não pode responder com fé até que o Espírito Santo lhe dê vida espiritual. Os irmãos estão compreendendo? Vou usar aqui uma ilustração, antes de dar a palavra para o presbítero Júnior. Uma pessoa morta, ela é incapaz, não é? Mas vamos pensar diferente, vamos pensar numa pessoa que ela está ali morta, mas ela ainda pode ouvir. E ainda assim ela é incapaz de responder. Ela não tem nem a vontade, nem a capacidade. Ela tem a liberdade, só a liberdade. O que essa pessoa precisa? Ela precisa que alguém lhe dê vida. E uma vez que alguém lhe dá vida, aí então ela, além da liberdade, ela tem o quê? A capacidade. Os irmãos estão compreendendo? É isso que o Espírito Santo faz. Ele capacita o ser humano a responder ao Evangelho. É por isso que nós oramos, quando nós pedimos a conversão de alguém, nós falamos, Deus, converta essa pessoa. Deus, traga essa pessoa para ti mesmo, né, por meio de Cristo. Porque Jesus disse, ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o trouxer. Então essa é a oração que a gente deve fazer. Pai, traga essa pessoa. E aí, através da pregação do Evangelho, é o que nós dissemos, né? Deus vai infundir vida e fé, e aí a pessoa vai responder ao Evangelho. Essa questão de se o pai não trouxer, entra também uma questão do assunto da outra aula sobre predestinação também, porque não são todos escolhidos para essa obra do Espírito Santo. Ele escolhe aquelas pessoas que vão ter essa capacidade de... Essa é a discussão, né? Porque o Espírito Santo não dá vida para todos. Todos estão ouvindo o Evangelho, não estão? Por que o Espírito Santo não sopra a vida em todos? Nós não sabemos por quê. Mas a própria Bíblia diz que ele não vai dar para todos. Entra assim nesse assunto. Qual que é a discussão do livre-arbítrio? É que a salvação, ela é inteiramente pela graça. Até mesmo a fé, a nossa fé, ela é uma obra da graça. Porque se a fé não fosse uma obra da graça, ela seria um mérito nosso. E Deus, quando Ele nos salva, Ele diz, eu salvei você. Eu dei o Evangelho, eu te dei vida, eu te dei fé. Os irmãos estão compreendendo? Porque o ser humano poderia falar assim, Deus, o Senhor me deu vida, mas o Senhor não me deu fé, foi eu que criei. Então eu teria algum mérito, porque eu poderia falar, não, eu sou salvo porque eu creio, mas o outro não crê. Mas a Bíblia vai mostrar que todos somos incapazes.
Todos somos incapazes. E se temos alguma capacidade é porque ela veio de Deus. Vou explicar aqui de uma outra forma. Se o evangelho fosse pregado e a pessoa cresce para depois ser regenerada, olha a ordem, né? Pregação do evangelho, fé, regeneração. Então a fé é um mérito. Mas a Bíblia vai colocar como pregação do evangelho, regeneração e fé. Então a regeneração é uma obra do Espírito. Ele nos dá vida. Veja, por exemplo, lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, enquanto vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu o quê? Vida, estando vós mortos. O que é vida? A palavra vida aí, ela pode ser entendida como um avivamento. Qual é a explicação de avivamento? O que é avivamento? Avivamento é quando nós somos capacitados por Deus a fazer a vontade dEle. Isso é avivamento. Agora eu tenho vida, porque sem avivamento o ser humano está o quê? Morto. Então nós podemos dizer que todo cristão verdadeiramente convertido, ele é avivado. Quando nós oramos por um avivamento, nós não estamos orando para que a gente se sinta melhor ou para que o culto seja mais gostoso, não é isso. Quando nós oramos por avivamento, oramos para que pessoas sejam salvas para fazer a vontade de Deus e que nós mesmos façamos a vontade de Deus. Vamos aplicar de outra forma. Jesus Cristo, ele era avivado ou não, meus irmãos? Sem dúvida, né? Não tem gente mais avivada do que Jesus. E como era Jesus? Ele dava piruetas, ele fazia, né? Nada disso. Jesus, ele simplesmente fazia toda a vontade do Pai. Veja aí também o versículo de número 5, Efésios 2:5, diz assim: estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vejamos lá 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem achar pode ler. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, meus irmãos, olha a força das palavras, né? Paulo vai dizer que o homem natural, o que é o homem natural? O homem natural é o homem no seu estado de pecado. Isso é o homem natural aí. O homem natural, ele naturalmente o quê? Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita. Então veja bem, como é que o indivíduo vai se converter se ele não aceita? Ele não aceita. Você vai pregar para ele, ele simplesmente não vai aceitar o Evangelho. Ele naturalmente, no estado dele natural, ele não aceita. O que mais que Paulo fala aí? Para ele o Evangelho é o quê? Loucura. E ele também não pode o quê? Entender. Não é isso que diz aí? E ele também não pode entender, porque essas coisas se discernem. Então Paulo faz 3 afirmações aqui nesse versículo. O homem natural não aceita, para ele o Evangelho é uma loucura e ele também não pode entender. A palavra não pode se refere ao quê? A capacidade. Ele não tem poder, ele não tem capacidade para entender o Evangelho. O que ele precisa então? Ele precisa de uma ação sobrenatural na vida dele.
ele precisa que o Espírito Santo lhe capacite, porque ele por si mesmo não tem essa capacidade. Os irmãos estão compreendendo? Então vamos lá. Antes da queda, o homem tinha liberdade e ele tinha capacidade para fazer o bem espiritual. Depois da queda, o homem tem liberdade, mas ele perdeu a capacidade e a vontade, né? Regenerados, né? Agora regenerados, terceira fase, né? Quando Deus converte um pecador, a conversão de um pecador é obra de Deus. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado da graça. Olha só, meus irmãos, a Bíblia vai falar aqui, a graça é um estado, você mudou de um lugar para outro. Deus, ele nos liberta da nossa natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça, ele faz isso somente pela sua graça, e ele nos habilita a querer fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, olha só. Uma vez que nós fomos convertidos, agora Deus, ele nos habilitou, ele nos capacitou a fazermos o bem espiritual. Mas Deus ainda não removeu de nós o pecado. Então, ora nós fazemos o bem, ora nós fazemos o quê? O mal. Então, vejamos aí alguns textos, né? Não está aí, mas vamos ver lá Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Eu vou ler o texto, meus irmãos, é o texto que eu preguei domingo. Então, só vou ler para os irmãos, quero que os irmãos reparem que a salvação, ela é uma obra de Deus, porque Deus diz assim, tomar-vos-ei, estou lendo a partir do verso 24, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados, de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os irmãos percebem que em todos esses versículos Deus é o agente. Porque Deus está dizendo o seguinte, olha, se dependesse de vocês, nada aconteceria. Mas eu vou trazer vocês para mim. Eu vou purificar vocês. Eu vou tirar, Deus está dizendo, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou pôr um espírito novo dentro de vocês. Porque o ser humano por si mesmo, ele permanece no estado que ele está, com o coração endurecido. Os irmãos estão compreendendo? Então a salvação, ela é uma obra de Deus. Por isso a confissão de fé diz assim, quando Deus converte um pecador, não é o pecador que se converte, é Deus que converte o pecador, né? E Deus o transforma completamente. Vejamos ali, João capítulo 8, verso 34. João capítulo 8, verso 34, verso bastante conhecido, e também o verso 36. Todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado.
verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então, o homem, ele precisa de uma ação externa, né? Ele é escravo do pecado e ele não pode fazer nada, ele não consegue por si mesmo se libertar do pecado. Ele precisa que alguém venha e o liberte. Então, Deus é que converte o pecador. E uma vez convertidos, aí a nossa inclinação muda, nós passamos a fazer a vontade de Deus. E o cristão percebe isso, porque antes nós tínhamos uma vida, agora nós temos uma nova vida. Nós sabemos que agora nós fazemos a vontade de Deus, porém, não fazemos a vontade de Deus de maneira perfeita. Por quê? Porque o pecado ainda está em nós. Está ou não está, meus irmãos? E aí a gente vê o pecado na nossa vida, a gente vê o pecado na igreja, a gente vê o pecado às vezes está no meio do culto, porque o pecado ele ainda está em nós, e é o que nos incomoda bastante, né? O pecado. E vamos ver ali então, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Paulo aqui está falando para cristãos regenerados, né? Vamos ver a partir do verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa fortes desejos, intensos desejos. A palavra espírito aí, ela está em letra maiúscula. Os irmãos repararam? É o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que nós temos dentro de nós o Espírito Santo, nós ainda nutrimos às vezes dentro de nós o quê? Fortes desejos da carne. Isso é uma batalha dentro de nós. No próximo versículo ele vai dizer o quê? A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Essa é uma luta que acontece dentro do cristão, dentro do coração da alma do cristão. Verso 17, né? A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso. Qual é o nosso querer aí, meus irmãos? Nosso querer é as obras da carne. Paulo vai listar aí, obras da carne. As obras da carne, nós temos o desejo pelas obras da carne. É o que queremos às vezes. Mas o Espírito Santo, ele faz o quê? Mortifica as obras da carne em nós. Então a pessoa sem o Espírito Santo, ela vai fazer as obras da carne. Mas a pessoa com o Espírito Santo, ela vai mortificando as obras da carne, vai fazendo a vontade do Espírito. Então o que nos capacita hoje a fazermos a vontade de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo ele nos regenera, o Espírito Santo ele infunde fé em nossos corações e o Espírito Santo nos capacita a fazermos a vontade de Deus. Então alguém diz assim, vocês não têm o Espírito Santo. Eu digo, olha, quem tem o Espírito Santo não é quem dá cambalhota na igreja, não é quem... Esses dias eu vi, né? O pessoal no Instagram estava assim, se alguém me contasse, eu não acreditaria, só acreditaria vendo, mas mesmo vendo eu não acredito. Né? Dentro da igreja, 2 irmãs lutando boxe, era a unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é essas ridiculices, meus irmãos. Isso torna o evangelho ridículo, faz com que o mundo ria da igreja. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, faz a vontade de Deus. Jesus, volto para Jesus. Tem alguém nesse mundo que tinha o Espírito Santo, né? Ou tem mais do que Jesus?
Porque a Bíblia diz que Jesus ele tinha um espírito sem medida. E o que Jesus fazia? Toda a vontade do Pai. É simples. Se você tem um espírito, você faz a vontade do Pai. Se você não tem o espírito, você faz as obras da carne. Né? Então, mas nós temos o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito, você tem o Espírito Santo. Agora a carne ainda está em nós. Veja ali Romanos capítulo 7. Tem dia que a gente está na carne, né? E aí já viu. Está aumentando, tristemente, Renato. E o que é triste é que quando nós vamos conversar com essas pessoas, elas se apegam a superstições. E elas não conhecem a palavra. Eu vou conversar com algumas pessoas, elas não conhecem a palavra, não conhecem. Elas falam, não, eu conheço o poder do Espírito. Aí a gente vai conversar sobre a Bíblia, a pessoa não conhece a Bíblia. E a Bíblia é a palavra do Espírito, ela foi inspirada pelo Espírito. Romanos capítulo 7, verso 15. Olha o que Paulo diz. Não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal ainda reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então Paulo, ele cita aquilo que acontecia dentro dele. Ele falou, olha, eu quero fazer toda a vontade de Deus, mas tem hora que eu vejo nos meus membros ainda o pecado. E aí eu guerreio contra a minha própria carne. Lá em Gálatas nós não lemos todo o texto, mas Paulo fala, se andamos no Espírito, não vamos fazer aquilo que é do nosso querer. Mas é uma luta, irmãos. É uma luta. Né? Não fazendo uma crítica, mas para vir para a igreja é uma luta espiritual às vezes. Foi fácil vir para a igreja hoje? Você que veio, né? Chuvinha, tempinho bom para ficar em casa, não é verdade? É uma batalha espiritual que acontece dentro do cristão. Só que isso acontece em tudo. Você vai fazer um negócio. Uma vez um sapateiro perguntou para Lutero, como eu posso glorificar a Deus? O que o sapateiro pensava, né? Os livros de história dizem que talvez o sapateiro tenha pensado o seguinte, Lutero ia dizer para ele, vá para a igreja, vá ser um missionário, assim você vai glorificar a Deus. Lutero falou, não, você quer glorificar a Deus? Faça um bom sapato, e venda por um preço justo. Assim você vai estar glorificando a Deus. Porque qual que é a tentação? Fazer um mau sapato e vender caro. Ou fazer um bom sapato e vender super caro. A justiça, a lei da justiça em nossos corações, ela é suprimida pela lei da vantagem. Nós queremos o quê? Vantagem. Os irmãos estão compreendendo? Mas o cristão, ele guerreia contra a sua própria carne. O que eu tenho que fazer para glorificar a Deus? Ainda que eu não tenha vantagem, ou tanta vantagem, ou tenha uma vantagem justa. Os irmãos estão compreendendo? Então, é por isso que às vezes a gente vem na igreja, né? Quem está no Espírito suporta melhor aquele irmão que não está tão no Espírito no dia. Né? Às vezes o pecado se manifesta até no próprio culto. É uma realidade isso aí, pastor, porque eu mesmo, ontem eu fui deitar, falei assim,
Senão não vou. Eu acordei 8 horas, aquela chuva, eu falei assim, vai. Mas eu acordei, né? Eu falei, então eu vou. Sebastião está dizendo aqui que ele fez um acordo com Deus, né? Se eu acordar antes das 9, eu vou. Ele acordou, falou, estava aquela chuva, ele falou, não, mas eu vou, então disse que iria, eu vou. Ok, meus irmãos, agora vamos lá para o último ponto aqui para a gente encerrar, né? No estado de glória, é no estado de glória que a vontade do homem se tornará o quê? Perfeita, imutavelmente livre somente para o bem. No estado de glória, a vontade do homem se tornará perfeita, imutavelmente livre para todo o bem. Então vamos lá. Livre-arbítrio a gente tem. Adão tinha, depois da queda a gente tem, regenerados nós temos, e na glória nós teremos. Livre-arbítrio a gente sempre tem. O problema nosso é o quê? Vontade e capacidade. No Éden o homem tinha vontade e capacidade. Depois da queda o homem perdeu vontade e capacidade. Depois que o Espírito Santo nos deu nova vida, nós recebemos vontade e capacidade, mas o pecado ainda permanece em nós. Mas na glória não haverá o pecado será completamente removido. Então a nossa vontade e o nosso poder, a nossa capacidade será como a de Cristo. A Bíblia diz que nós seremos a semelhança de Cristo, né? Então veja ali, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Quem achar pode ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmão, isso aí só na glória, né? É algo que nós buscamos agora, mas só na glória mesmo que nós vamos chegar a unidade da fé, né? A unidade, a perfeita unidade da fé. Porque se a gente for sincero, nós falamos, né, sobre unidade, tudo, mas existe algum sentimentozinho de divisão entre nós? Todo lugar existe. A pessoa que disser que não, ela está mentindo. Às vezes tem competição, tem aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade, né? Mas nos céus nós vamos chegar à plena unidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós vamos chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude. É isso que Deus tem para nós. No céu, lá sim, lá não haverá pecado em nós. Jesus, ele não tinha pecado nele. Nós seremos como Cristo, seremos sem pecado. Deus removeu o pecado de nós. E aí no céu nós vamos fazer plenamente a vontade de Deus. Vamos ter a liberdade e a vontade de fazermos aquilo que agrada a Deus. Sabe aquela vontade? Nós temos vontade, né? Eu tenho vontade de ir para a igreja, mas às vezes a nossa vontade ela não é perfeita. Porque tem alguma coisa competindo com a nossa vontade. A gente sufoca aquilo e faz a vontade de Deus. Mas no céu nós vamos ter a perfeita, plena vontade de fazer aquilo que Deus quer. Aí você pergunta, né, o que nós vamos fazer nos céus? Meus irmãos, nos céus nós vamos pular de nuvem em nuvem e vamos tocar harpinhas. É claro que não, né? O céu será o habitat humano. O habitat humano. Eu acho que é bem provável que lá nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos viver debaixo de autoridades. Os irmãos estão compreendendo? Nós vamos ser carne e osso e sangue. Quando a Bíblia fala carne e sangue não herdam o reino dos céus, está falando do pecado, da nossa natureza humana. Porque Jesus, ele é ressuscitado, né? No corpo que ele morreu, ele foi ressuscitado, no mesmo corpo, nós vimos semana passada, e ele foi glorificado. Então, no céu nós teremos corpo glorificado, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que é um corpo sem as manchas do pecado. Veja também lá Judas capítulo 20, versículo 24.
Judas só tem um versículo porque só tem capítulo 1, né? Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, né? O que é imaculado? Né? O imaculado é sem pecado, sem a mancha do pecado, né? Lá em Efésios capítulo 5 também fala sobre isso, nós não vamos ler, mas Efésios capítulo 5 fala que nós somos a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, na verdade, a qual Cristo vai apresentar perfeita diante do Pai. Nós somos perfeitos? Não, mas Ele, quando removeu o pecado de nós seremos apresentados a Deus de maneira perfeita. Ok, igreja? Deu para entender um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio, né? Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, tem um livro de C.R. Sproul chamado Sola Gratia, somente a graça. Lá ele vai explicar essa questão do livre-arbítrio, mostrando que nós somos salvos somente pela graça. Se dependesse do homem, não haveria salvação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nessa manhã, Pai, nós estudamos a respeito da nossa liberdade. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós, porque depois da queda nós temos liberdade, mas nós precisamos que o Teu Espírito trabalhe em nós a vontade e a capacidade de fazer a Tua obra. Por isso, Pai, nós oramos por um avivamento, Pai, um avivamento pleno em nossas vidas, um avivamento, Pai, em nossa cidade. Quando nós oramos, Pai, por esse avivamento, estamos orando para que nós mesmos façamos a Tua vontade e para que os cidadãos de Rancharia também façam a Tua vontade. Deixados a si mesmos, nada faremos, ó Deus, mas se o Teu Espírito olhar para nós, se o Senhor com misericórdia e graça olhar para nós, ó Deus, e tocar em nossos corações, soprando em nossa vida, faremos a Tua vontade com prazer, ó Deus. Livra-nos do pecado, de fazermos a tua vontade desgostosos, mas aviva-nos, ó Deus, para que com prazer, com alegria, com exultação, façamos tudo aquilo que Te agrada. Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa alegria, Pai, esteja em nossos corações. Que haja alegria em nossos corações de sermos justos, de sermos honestos e de prestarmos culto ao Senhor. Que haja alegria em nossos corações de pregarmos o Teu Evangelho, Pai, e sabemos que isso é uma obra de Deus. Quando Deus converte o pecador, então nós oramos, Senhor, converta os pecadores. Começando, Senhor, por aqueles que estão em nosso meio, por nós mesmos, ó Pai, que, sendo pecadores, não glorificamos o Teu nome. Que a nossa vida não seja de inglória a Ti, mas de glória a Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.